Fala, meus queridos. Vídeo aqui para explicar golpe de sorte, golpe excelente e perseguição. Tá? São os três danos base do Mu que você precisa escolher um. E eu vou te mostrar o porquê aqui. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que quando você abre o seu personagem, né, você tem o ataque máximo e o ataque mínimo. Então, meu personagem no mínimo bate com 69 milhões. Eu vou pegar os dois últimos números aqui para a gente, os dois primeiros números para a gente conseguir entender melhor. Então, o meu personagem no mínimo ele bate com 69, no máximo ele bate com 70, ok? Então nós temos o ataque mínimo e o ataque máximo. Beleza? Isso aí vai funcionar para a gente ter um raciocínio melhor. Então, vamos lá. Eu vou usar o número 69 e o número 70 para ficar mais fácil da gente entender. Deixa eu mudar a tela aqui que eu vou abrir a calculadora para a gente, beleza? Apareceu o Live Pix aí para vocês. Quem quiser fazer um Pix aí para alegrar o dia do amigo, me pagar uma cerveja, tamo junto. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender é o golpe de sorte, né? O golpe de sorte, cara, ele vai bater sempre com ataque máximo. Então, se o seu ataque máximo do seu personagem é 70, você vai bater sempre com 70. Não tem nenhuma porcentagem, não tem nada demais no golpe de sorte. O golpe de sorte é só isso. É o ataque máximo do seu personagem. Então, JP, o ataque do meu personagem é 70 milhões. Você vai bater com 70 milhões. JP, o ataque do meu personagem é 70 mil. Você vai bater com 70 mil. Golpe de sorte é isso. Você vai bater com o seu ataque máximo. JP, o golpe de sorte é bom? Não. Cara, como é que usa o golpe de sorte? Deixa eu abrir aqui o personagem. Você vai vir aqui nos itens e vai botar golpe de sorte nos itens. Meus itens não tem golpe de sorte, como vocês podem ver, tá? Meus itens, nenhum dos meus itens tem golpe de sorte. JP, como é que eu consigo o golpe de sorte? Você vai ter que vir aqui na loja, ok? Deixa eu até trocar a tela aqui para ficar mais limpa. Você vai ter que vir aqui na loja de pontos, vai ter que vir aqui em Guild Maia e comprar os itens com a moeda de Guild Maia. É assim que você consegue golpe de sorte. Então você vai vir aqui e vai comprar os itens vão vir com golpe de sorte. E, na minha opinião, os itens com golpe de sorte são prejudiciais e eu já vou chegar nesse assunto mais para frente, tá? Então, o meu personagem não é por falta de dinheiro, eu não uso golpe de sorte. JP, por que você está falando que não é por falta de dinheiro? Cara, o meu personagem tem 8 milhões de gastos, está chegando em 9 milhões de gastos, né? Eu gasto regularmente aí durante os vídeos. Então, nunca foi por falta de dinheiro, é mais porque eu acho prejudicial mesmo por conta da matemática, tá? Então vamos lá, cara. Vamos voltar aqui para a nossa linha de raciocínio. Sabemos que o golpe de sorte vai bater com o ataque máximo do seu personagem, ok. Porém, as porcentagens elas conflitam. Você tem que escolher um dano. Ou você vai bater com golpe de sorte, ou você vai bater com dano excelente, ou você vai bater com dano de perseguição, ok? E vamos lá. Deixa eu trazer a calculadora aqui de volta, tá? O dano excelente, ok? O dano excelente, cadê a calculadora? Tá aqui. O dano excelente, ele vai bater com 120% desse dano. Então, a gente vai pegar aqui e vai multiplicar 70 por 120% do ataque máximo, ok? A gente vai dar 84 de dano batendo com dano excelente. Vocês conseguiram entender? Que o dano excelente é uma porcentagem fixa de 120% do ataque máximo. JP, o golpe excelente vai bater sempre com o ataque máximo? O golpe excelente vai bater sempre com o ataque com esse número, tá? Ele não vai mudar. Então, ó, vai ser sempre ataque máximo do seu personagem, o golpe excelente. Legal, né? Agora, vamos lá ver o golpe de perseguição. Deixa eu limpar aqui essa calculadora aqui. Vamos lá. O golpe de perseguição, ele pode bater com o ataque máximo e ele pode bater com o ataque mínimo. Ok? Vocês entenderam isso? O dano de perseguição ele pode bater com o ataque máximo e pode bater com dano mínimo. O inscrito acabou de falar aqui no Discord, JP, então se o golpe de perseguição varia, como é que ele pode ser melhor? Vamos lá. Vamos pegar o ataque mínimo. Tá? O ataque mínimo do meu personagem é 69. Mas o dano de perseguição ele causa 150% de dano. Tá? 150% de dano. Então, deixa eu botar aqui o 150, ok? Eu vou dar 103 de dano com o ataque mínimo. Com o ataque mínimo. Vamos concordar que 103 já é maior do que 83, né? 80 e pouco ali, 84. Se eu acertar o mínimo do golpe de perseguição, nós vamos ter um dano maior, ok?
Nós vamos ter um dano maior. JP, se eu tiver com azar da desgraça e meu personagem só bater com dano mínimo do golpe de perseguição, você já vai bater mais do que o golpe de sorte, ok? Você já vai bater mais que o golpe de sorte, você já vai bater mais que o dano excelente. Mas vamos lá, vamos dizer que você está com sorte, né? Vamos supor que de vez em quando você dá um ataque máximo ali. 70 é o meu ataque, vezes 150%, ok? Eu vou estar batendo, o meu dano vai estar causando 103, 105, 103, 105. Então, lá ele. Então, rapaziada, vamos lá. O golpe de perseguição, se você tiver com azar, ele bate mais do que o golpe de sorte, ele bate mais que o golpe excelente. E o golpe de perseguição, cara, ele vai sempre bater mais. Sempre, sempre. JP, qual a hipótese do golpe de perseguição bater menos? Não tem. Porque a porcentagem dele é muito maior. Vocês entenderam? Então a gente tem conhecimento de que o golpe de sorte ele só bate com ataque máximo, mais nada. O golpe excelente bate com 120% do ataque máximo, que aí o pessoal, por ser esse ataque máximo, o pessoal acha que é o máximo, eu acho uma bosta, tá? E o dano de perseguição ele varia entre os dois mundos. Ele bate às vezes com ataque mínimo, às vezes com ataque máximo, mas a porcentagem dele é maior. Ele bate com 150%, tá? Algumas pessoas, né, alguns inscritos aí, já tiveram a brilhante ideia de falar o seguinte: pelo golpe de sorte ser um dano pago, né, por você tem que comprar o golpe de sorte, ele talvez seja melhor. Cara, o golpe de sorte o próprio jogo não explica para você, tá? Se você clicar aqui em toque para ver informações, você pode vir aqui em tocar para ver informações, instruções de atributo. Tá? Você pode literalmente vir aqui e clicar em instruções de atributo, que o jogo ele vai te dizer o que cada atributo faz. Tá? Então não adianta vocês ficarem tentando inventar coisas, por exemplo, golpe excelente, 120% do ataque máximo do personagem. Tá? Vocês têm que entender o seguinte: o jogo ele funciona com base na matemática. É matemática, é só você pegar a calculadora que você vai saber exatamente o que vai acontecer com o seu personagem. Então, o jogo ele praticamente se baseia no seguinte: você aumenta as suas porcentagens, tá, naquilo que você quer usar. JP, você tem golpe excelente aí, você disse que não usa. Ok, é porque as plumas, tem alguns itens, né, que dão o golpe excelente e eu não consigo retirar. Né? No momento eu não estou conseguindo zerar o meu golpe excelente. Mas se vocês forem ver, a minha probabilidade de perseguição é muito maior. Tá? O meu aumento de perseguição também é maior. O meu personagem é totalmente focado no dano de perseguição porque ele tem uma porcentagem melhor, ok? Então, nós precisamos entender o seguinte: quais são as porcentagens do jogo? Qual é a matemática do jogo? O meu conteúdo aqui no canal, eu faço ele totalmente com base numa calculadora, tá? Eu literalmente leio tudo que tem no jogo e ponho na calculadora e julgo o que é melhor. E eu ponho na prática também. Eu tenho vídeos mais antigos, né? Porque o que acontece? Existe muito inscrito aqui que ele tem dificuldade com matemática. Né? Nem todo mundo é de exatas. Tá? Quando você fala assim, JP, você acha que você é bom em exatas? Cara, eu fiz engenharia elétrica, tá? E minhas notas de matemática foram sempre 10. Eu tenho nota 10 9,5 em física, não, 10 em física, 9,5 em química. Cara, eu sou um cara que eu tenho facilidade em matemática. JP, eu tenho dificuldade. Não tem problema não, cara, eu te ajudo. Eu boto aqui na calculadora, faço os cálculos para você aqui nos vídeos, não tem problema, tá? JP, eu tenho dificuldade. Beleza, vira conteúdo, irmão. Toda a sua dificuldade, outras pessoas também têm, tá? Então, você trouxe uma dificuldade para mim, eu transformei em conteúdo, tá aqui o conteúdo para vocês. O problema é que algumas pessoas ficam insistindo em coisas tipo assim, da imaginação. Elas usam uma lógica que o jogo não mostra, tipo, eu vou usar o dano que é pago, tá? Eles vão usar o dano que é pago, porque pelo fato do dano ser pago na cabeça deles, o dano tem que ser melhor. Cara, o golpe de sorte, no caso, que é o dano pago, né, que você precisa comprar na loja, ele simplesmente só bate com o ataque máximo do seu personagem, mas ele não tem porcentagem, ele não tem ganho. E ainda tem um problema, né? Quando você tem uma porcentagem do golpe de sorte, tá? Se você comprar os itens do golpe de sorte, tá arriscado. Vocês correm o risco do golpe de sorte ter mais chance de sair do que o golpe de perseguição. Isso no PVP, tá? Quando a gente está falando do PVP. Então você corre o risco de você estar no PVP e você só bater com o golpe de sorte. Porque o cara vai ter uma resistência ao dano de perseguição
Então, a resistência do dano de perseguição dele vai fazer o golpe de sorte entrar mais. Então, você vai acabar não batendo com dano de perseguição, que é o seu dano bufado, que é o seu dano upado, que é aquele dano que você caprichou, entendeu? Então, o golpe de sorte, muitas das vezes, ele atrapalha o seu dano de perseguição entrar. E se você, JP, se eu tentar upar todos os danos, cara, você vai gerar um conflito na sua conta. A sua conta ela vai sempre bater com o que está com a porcentagem maior. Mas a porcentagem maior pode variar com a defesa do seu inimigo. Vocês conseguiram entender? Que se o seu inimigo tiver uma defesa alta ao dano de perseguição, você vai acabar batendo com o seu dano excelente, ou você vai acabar batendo com o seu dano de sorte. Eu prefiro sempre deixar a porcentagem de dano de perseguição muito maior para bater sempre com dano de perseguição. O meu personagem, sempre que ele bater, seja no ataque básico, seja com uma skill, sempre que eu causar dano, eu vou causar o dano de perseguição, ok? Então, eu dei todo esse foco no dano de perseguição para que o meu personagem tenha um desempenho superior, seja no PVP, seja no PvE. E quando eu coloquei duas contas, tá? Eu peguei duas contas exatamente iguais para poder fazer esse teste. Eu peguei um personagem que bate só com dano excelente e peguei um personagem que bate só com dano de perseguição e fiz eles atacarem o mesmo boss. O dano de perseguição foi muito superior, tá? Na prática. Vamos falar assim, JP, na teoria, ok. E na prática? Na prática também teve prática, tá? E na prática o dano de perseguição foi muito superior, muito superior. E mesmo com a prática, alguns inscritos ainda ficaram incrédulos. Cara, algumas pessoas têm muita dificuldade de compreender. E olha que eu faço as coisas em live, faço ao vivo, aceito sempre algumas dicas, né? Tipo, JP, faz o teste X, Y, Z. Cara, eu faço uma centena de testes com as pessoas ao vivo, porque eu gosto também de entender as coisas, entendeu? Eu entendo as coisas à base de teste. Eu boto ali na calculadora, monto uma teoria e testo as coisas até chegar numa resposta. Então, a resposta para vocês, rapaziada, é que o dano de perseguição do personagem é muito melhor. Então, probabilidade de perseguição, aumento para chefes. Esses aqui são os meus itens, tá? Os meus itens de ataque têm todos o mesmo perfil. Vocês vão ver que todos os meus itens de ataque têm o dano de perseguição, aumento para chefes, aumento do PVP. Esse aqui é o status ideal para você ter no item de ataque, tá bom? Você vai ver aqui, ó, se eu clicar aqui no meu anel, o anel ele tem os mesmos status. Eu deixo sempre na mesma ordem para eu saber o que eu estou precisando, tá? Então, todos os meus itens de ataque têm o mesmo status, tá? Para que eu tenha uma porcentagem muito alta em probabilidade de perseguição e uma probabilidade alta em PVP, tá? Os meus itens de defesa, eles têm essa composição aqui. Essa aqui é a melhor composição que tem para o item de defesa, ok? E fica aí essa dica para vocês, rapaziada. A dica de build para vocês hoje é essa. O dano de perseguição é superior. Fala, meus queridos. Mais uma vez eu venho aqui trazer para vocês a UGFone, tá? É um celularzinho que funciona no navegador de internet, onde você pode literalmente deixar seu personagem farmando 24 horas sem parar. Porque esse celular aqui ele não fica sem bateria e ele não consome seus dados móveis, tá? Então você consegue acessar pelo seu celular, etc e tal. JP, para que eu preciso deixar meu personagem batendo 24 horas? Vamos lá. Uma das opções é o Gênesis, tá? Muita gente aí não tá com Gênesis completo, seja em algum mapa. Você pode simplesmente vir aqui, clicar em obter, o seu personagem vai teleportar até lá e vai ficar farmando, etc e tal, tá? Por mais que você já tenha seu Gênesis upado, você também pode converter o seu farm em moedas para gastar na loja de Gênesis, tá? Essa é só uma função de você deixar farmando 24 horas aí. Seu personagem vai ficar lá batendo e coisa e tal. Cara, a UGFone ela não consome a bateria do seu celular, tá? Porque vai ficar funcionando na nuvem. É um celular online para você ficar usando ao seu bel prazer. JP, por um acaso o jogo fechou. Vamos falar aqui, ó. Fechou o navegador, JP. E agora? Cara, é só vir aqui, abrir de novo, tá? No caso, eu tenho dois celulares aqui e é esse celular aqui que está rodando o Move. Vou clicar nele aqui, ó, e vou abrir. O jogo vai estar lá funcionando normalmente, tá vendo? O jogo ele não para por eu ter deslogado, tá? Eu posso fechar o navegador quando eu quiser e reabrir sem problema nenhum, tá? Posso simplesmente vir aqui, ó, fechar o navegador, tá?
e abrir quantas vezes eu quiser, o jogo vai estar lá funcionando. Então você pode deixar seu boneco farmando lá online através de celular virtual, que você não vai ter problema nenhum, tá? Você pode deixar aí farmando 24 horas sem problema nenhum. Todo farm extra vira moeda para o seu personagem poder gastar na loja e upar o máximo do seu Gênesis possível, tá? Além disso, cara, para quem tá precisando fazer boss, tá? Por exemplo, boss diário, a gente tem que ir lá na invasão do chefe, tá? Para quem não tem VIP, para quem tem VIP consegue fazer isso aqui a cada boss contra 3, né? Mas, JP, eu não tenho VIP, não quero botar VIP. Você consegue vir e deixar seu personagem lá farmando o boss sozinho. Você consegue deixar ele lá batendo até ele completar a missão do boss. Você consegue deixar off lá no Sagon. Você consegue deixar AFK no Reino Divino. Então você consegue deixar o seu personagem sempre farmando, seu personagem sempre nos objetivos, tá? Quebra mó galhão pra galera e quebra mó galhão também pro up de Gênesis, tá? Gênesis praticamente você vai upar farmando, cara. Então, para você que tá com seu Gênesis aí atrasado, é um ótimo recurso, tá? E você vai conseguir participar mais rápido das coisas. Cara, o Mu suga muita bateria do teu celular, tá? Cara, e a bateria vai de ralo muito rápido. A minha bateria, que teoricamente tem 48 horas de vida, não dura 9 horas jogando Mu, cara. Não dura 9 horas jogando Mu, tá? Então, e olha que se eu aumentar o gráfico, não dura nem 6, né? Eu jogo com o gráfico todo no mínimo para poder aguentar mais. Então, eu deixo essa dica aí para vocês, tá, meus queridos? Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live. A todos os outros danos existentes no Mu, tá? No base, porque as pessoas vão falar assim, JP tem outros danos no Mu. Sim, mas a base do seu personagem é essa daqui, tá? JP, sou um player iniciante. Ok, do player iniciante ao player avançado, a base do personagem é essa. Seja você no Reset 1, seja você no Mestre 10, tá? Se você está no primeiro Reset ou se você está no Mestre 10, a base do personagem continua sendo essa. A linha de raciocínio continua sendo essa, tá? Fica aí esse conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Tamo junto e forte abraço, queridos.